A gente vai dar início à nossa série sobre as 7 igrejas de Apocalipse. Eu acredito que vão ser ministrações muito pontuais para a nossa casa. Eu acredito que o Senhor vai falar com a gente de formas diferentes a cada ministração e sempre podando as arestas e nos levando cada vez mais perto da estatura de Cristo. Eu não vou começar dando uma introdução sobre as 7 igrejas, porque vão ter outras 6 ministrações e tem gente melhor que eu para fazer isso. Mas eu quero aprofundar bastante sobre a igreja que nós vamos falar hoje de manhã, tudo bem? Abre comigo em Atos capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Hoje de manhã nós vamos conversar sobre a igreja de Éfeso. E para a gente poder criar uma linha de raciocínio, eu quero começar trazendo todo o contexto da época, quando a igreja foi fundada, como aconteceu. Depois o que Jesus falou para ela em Apocalipse e como isso pode ser aplicado sobre as nossas vidas hoje, tudo bem? Se nós começarmos a ler o texto de Atos capítulo 18, nós vamos ver que Paulo ele visita a cidade de Éfeso pela primeira vez, isso no ano 52 depois de Cristo. Então ele gasta um tempo pregando na sinagoga de Éfeso. A sinagoga era o templo onde os judeus da cidade se reuniam. Então Paulo, Priscila e Áquila passaram um tempo pregando lá, e os judeus da sinagoga eles falaram: Paulo, nós estamos gostando da pregação sobre o Cristo, nós queremos saber mais, fica mais tempo ministrando. Só que Paulo ele tinha um compromisso em Jerusalém, então o texto vai dizer que ele deixa Priscila e Áquila em Éfeso, então ele vai para o seu compromisso em Jerusalém. E nesse meio tempo, Priscila e Áquila acabam conhecendo Apolo, que era novo na fé até então, e eles servem como um combustível na vida de Apolo, eles servem como um alicerce àqueles que fundamentam o evangelho de Apolo. E Apolo depois vai acabar sendo um dos principais membros da igreja do primeiro século, um dos caras mais influentes, um dos maiores pregadores da época. Então, passado algum tempo, Paulo ele volta para encontrar Priscila e Áquila e ele passa mais 3 meses ministrando na sinagoga dos judeus. Mas, ao contrário da primeira vez, dessa vez levantou um grupo de judeus que começaram a discordar de Paulo, eles começaram a confrontar e a afrontar a fé de Paulo, a denegrir o evangelho. Então, para não criar contenda, Paulo ele acaba abandonando a sinagoga, então ele começa a ensinar o evangelho numa escola da cidade. Então Paulo vai passar 2 anos ensinando o evangelho na escola de um homem chamado Tirano. E a palavra vai dizer que nesses 2 anos, toda a região de Éfeso vai ouvir falar sobre o evangelho e sobre Jesus. E Éfeso, na época, era uma das maiores cidades da região, ela tinha aproximadamente 200.000 pessoas. Então, em um trabalho de pouco mais de 2 anos, Paulo e os seus apóstolos, os seus discípulos, eles conseguem fazer com que toda a região de Éfeso, toda a região da Ásia Menor, conheça Cristo e o Evangelho. Então, quando Paulo ele chega em Éfeso a segunda vez, ele encontra os discípulos que ele tinha deixado lá da primeira vez, e ele diz: e aí, irmãos, como vocês estão? Vocês já foram batizados no Espírito Santo? Só que aqueles homens dizem: Paulo, nós nunca nem ouvimos falar que existe um Espírito Santo. Nós conhecemos o batismo de João. Então Paulo, ele batiza aqueles homens com o Espírito Santo, ele impõe as mãos sobre aqueles homens, e eles são empoderados e cheios do Espírito. E a partir dali começa um avivamento naquela cidade. Então o texto continua dizendo que, como Éfeso era uma cidade muito mística, muito cheia de magos e bruxos, alguns homens que se intitulavam como exorcistas, ou aqueles que expulsam demônios,
eles começaram a andar pela cidade tentando expulsar demônios em nome de Paulo e aquele Jesus a quem Paulo pregava. Só que em determinada ocasião, eles colocam as mãos sobre um endemoniado, eles falam: nós te repreendemos, nós te expulsamos no nome de Paulo e no nome do Jesus que Paulo prega. Só que aquele endemoniado vira para eles e fala: cara, Paulo eu conheço, Jesus eu sei quem é, mas vocês, eu não tenho nem noção de quem são. E o texto diz que aquele endemoniado, ele dá uma coça naqueles homens. Eram 7 irmãos que faziam isso. E então aqueles homens saem correndo pela cidade, todos machucados, todos rasgados, com suas roupas todas rasgadas. E aquilo serve como um testemunho, como um gás que inflama o evangelho na cidade. Então o texto vai dizer que muitos outros dos magos, eles se arrependem e eles entregam seus livros de feitiçaria e eles começam a confessar os seus pecados em alta voz, pelo testemunho do que Paulo e os seus discípulos estavam fazendo na cidade a respeito do evangelho. E diz que coisas muito mais poderosas aconteciam e o evangelho prevalecia naquela cidade. Só que, se nós formos olhar para o contexto de Éfeso, na época, como eu disse, era uma das maiores cidades da região. Era uma das cidades mais importantes, mais influentes, principalmente por ser uma cidade portuária. Ou seja, era uma cidade que dava para o mar, onde barcos passavam por ela. Então, era um grande centro comercial, um grande centro econômico. E o ponto-chave da cidade de Éfeso era o templo de uma deusa chamada Diana. Quantos já ouviram falar? O templo de Diana, ele era conhecido como, ainda hoje é conhecido como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Tal era a sua grandeza. Então Diana era uma deusa muito conhecida, não só na região, mas adorada por todo mundo na época. E o centro religioso era o ponto-chave do comércio da região. Então, à medida que o evangelho se expandia naquela cidade, à medida que o avivamento ele se alastrava em Éfeso, alguns comerciantes eles começaram a se revoltar e a se levantar contra a igreja, porque eles viviam da renda do templo de Diana e eles viviam especificamente do comércio de imagens e estátuas da deusa. Isso te lembra algum lugar? Então a palavra vai dizer que um líder desses comerciantes, ele começa uma revolta e todo um burburinho. Então, por questão de segurança, os discípulos acham melhor tirar Paulo da cidade. Então Paulo ele vai embora de Éfeso agora. Mas o trabalho dele já estava muito mais do que feito. Então, 10 anos mais tarde, nós vamos ver que Paulo, já na prisão em Roma, ele vai escrever uma carta para os seus discípulos em Éfeso. Abre comigo agora na carta de Paulo aos Efésios. Está muito rápido ou está dando para entender? Está gostosinho? Carta de Paulo aos Efésios. Então, como nós vimos, 10 anos antes, Paulo ele tinha visitado a cidade. Ele passou aproximadamente 2 anos e meio lá pregando o evangelho. E acabou que aconteceu um avivamento e uma igreja foi instituída lá. E então, 10 anos mais tarde, Paulo ele vai escrever talvez uma das cartas com o maior conteúdo teológico sobre a identidade e a vocação da igreja. Sobre quem é a igreja e qual é o papel dela. Então, Paulo ele vai começar a sua carta aos Efésios contando sobre as bênçãos espirituais que a igreja já possui em Cristo. Que a igreja ela não precisa fazer nada além de estar em Jesus para ser abençoada por Deus. Isso já foi ministrado aqui. Então, se você não ouviu essa palavra, corre lá no YouTube depois, pesquisa as bênçãos espirituais. Estou fazendo meu merchan, né, gente? Vai lá assistir depois as bênçãos espirituais em Cristo. E você vai entender como nós já fomos abençoados em Deus, mesmo sem fazer nada, apenas estando em Cristo. Tudo bem?
Então Paulo vai falar de muitas outras coisas, como por exemplo, ele vai falar sobre os gentios e os judeus eles serem um só corpo em Cristo. Ele vai falar sobre como o marido e a esposa devem se relacionar. Vai falar sobre relacionamento de pai e filho. Vai falar sobre relacionamento de patrão e empregado. E ele vai terminar a carta falando sobre a armadura de Deus. Só que talvez o capítulo mais importante, o capítulo chave da carta de Paulo aos Efésios, e principalmente por essa carta ela ter um conteúdo tão rico sobre a teologia da igreja, ou sobre a eclesiologia, como a gente chama, seja o capítulo 4, onde Paulo ele vai começar falando: há um só Deus, um só Espírito e um só batismo. Esse é o fundamento da igreja, a unidade da fé. Então ele vai dizer: o Jesus que subiu aos céus, ele levou cativo o cativeiro, e ele distribuiu presentes aos homens, ele distribuiu dons aos homens. Então ele vai dizer que Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e pastores e mestres. Por que Jesus deu esses dons à igreja? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para exercer o ministério, para expandir o reino, para edificar a igreja. Só que eu queria te falar uma coisa agora, que talvez você tenha ouvido a sua vida toda, mas talvez seja um conceito errado que você tem até hoje. Sabe, o trabalho do pastor não é trabalhar na igreja e edificar a igreja. O trabalho do pastor é trabalhar em você, para que você edifique a igreja. Se nós formos nos atentar para o texto, dá uma olhada comigo, Efésios 4, a partir do verso 11. Ele mesmo, ou seja, Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então é para o desempenho do serviço do pastor? É para o desempenho do serviço do profeta? Não. Os 5 ministérios, eles são ferramentas para aperfeiçoar todos os santos, para o desempenho do trabalho dos santos na edificação da igreja. E até quando duram esses ministérios? Até quando duram esses presentes de Deus? Se você continuar lendo o texto, vai dizer: até que todos cheguemos à estatura de Cristo, à medida do varão perfeito. Alguém aqui já é a estatura de Cristo? Eu ainda não. Então nós precisamos exercitar os dons, nós precisamos desenvolver para que nós possamos equipar a igreja de Cristo, para que a igreja se desenvolva. Sabe, não é o pregador que está te desenvolvendo agora. O meu trabalho não é te desenvolver, não é te esticar, mas é te acordar para que você faça isso na igreja. Para que você coloque a sua mão, para que você faça. Só que, se a gente prestar bastante atenção no texto, e a gente der todo o nosso foco no capítulo 4 de Efésios, a gente acaba deixando passar batido a essência de tudo isso aqui. O porquê nós desenvolvemos a igreja, o porquê nós desenvolvemos o nosso chamamento. Porque se a gente olhar com atenção, quando os textos sagrados eles foram escritos, os escritores da Bíblia eles não colocaram capítulos e versículos. Isso só foi colocado 1300 anos depois. Então, se a gente procurar, a gente vai ver que logo acima do capítulo 4 de Efésios, em Efésios 3, a partir do verso 14,
Paulo ele vai fazer uma oração pela igreja. Então ele não vai dar um conselho, ele não vai dar um ensinamento para a igreja, mas ele vai fazer uma oração para que eles compreendam em Deus, para que eles compreendam no Espírito. Vamos ler comigo Efésios 3, a partir do verso 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então, por que eu trabalho? Por que eu edifico a igreja? Por que eu faço o que eu faço? Porque eu estou tomado da plenitude de Deus. Porque eu estou cheio do amor que excede todo entendimento. Por que nós fazemos o que fazemos? Por que nós acordamos num domingo de manhã para vir para cá? Por que nós levamos pessoas para as nossas casas? Por que nós gastamos tempo ensinando a Bíblia? Por que nós gastamos tempo orando uns com os outros? Porque nós estamos cheios da plenitude do amor de Deus. Amém? Então, mais ou menos 35 anos depois, a igreja de Éfeso ela vai receber uma outra carta. E agora nós chegamos no texto de Apocalipse. Abre comigo em Apocalipse capítulo 2. Está fazendo sentido até aqui? Está bem claro? Apocalipse capítulo 2. Vamos ler o texto inteiro, depois a gente volta comentando parte por parte, pode ser? Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Uau! Então, nós já entendemos como a igreja de Éfeso ela foi fundada por Paulo. Nós entendemos um pouco de tudo que ela passou até aqui. Nós vimos o que Paulo escreveu para a igreja quando ela tinha 10 anos de idade. E como ela deveria desenvolver o trabalho a partir do conhecimento do amor que excede todo entendimento. Só que então, 35 anos mais tarde, João ele vai ter a visão de Apocalipse. Então, Éfeso é uma das igrejas selecionadas por Jesus para receber uma exortação que vai perdurar até que ele volte. Porque se você se atentar para o último versículo, para o versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, os meus irmãos eles vão falar mais detalhes sobre as outras igrejas,
mas o que eu posso pontuar de geral aqui para a gente começar é que as cartas às 7 igrejas, elas são cartas gerais. Jesus ele pega as 7 igrejas como modelo, como exemplo, para que esses ensinamentos, essas correções, essas exortações sejam aplicadas às igrejas até que ele volte. Então, quando nós começamos a olhar com mais detalhes a carta de Jesus à igreja de Éfeso, ela começa dizendo no versículo 1, ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O anjo é o guardador da igreja. Então ele está dizendo ao guardador, ao zelador, ou ao responsável, à liderança da igreja. Estas coisas diz aquele que conserva na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Essas coisas diz quem? Aqui não é o apóstolo João que escreveu a carta à mão, dando um bom conselho aos seus irmãos. Não é o apóstolo João dando uma exortação que ele sentiu no seu espírito. Mas essas coisas diz aquele, é o próprio Cristo quem diz. Diz aquele que possui na mão as 7 estrelas. E o que são as 7 estrelas? As 7 estrelas representam a liderança das 7 igrejas. E o que significa possuir na mão? Significa que Jesus, ele guarda e ele exerce autoridade sobre essas lideranças. E essas coisas diz aquele que anda no meio dos 7 candeeiros, ou dos 7 castiçais. E os 7 castiçais, eles representam as 7 igrejas que Jesus vai exortar no texto a seguir. Ah, Gabs, mas de onde você está tirando todo esse simbolismo? É só você ler o versículo 20 do primeiro capítulo de Apocalipse. O próprio texto diz o que significa as 7 estrelas e os 7 candeeiros. Então, Jesus, ele sustenta a liderança dessas igrejas e ele exerce autoridade sobre elas. E mais do que isso, ele diz que ele anda no meio dessas igrejas. Será que se Jesus escrevesse uma carta para a gente e a gente lesse ela nessa manhã, dizendo que Jesus ele anda no meio da igreja, será que você acreditaria que Jesus ele está aqui agora? Será que o seu coração ele estremeceria pela realidade de que Jesus ele está andando no meio de nós nessa manhã? Ou será que tudo que a gente já ouviu até hoje é só um bom conselho de um pregador passado? Essas coisas diz aquele que anda no meio da igreja. Aquele que anda no meio da sua igreja. Isso significa que ele está perto. E o versículo 2 vai começar dizendo: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Então, aquele que anda no meio da igreja, aquele que olha a igreja de perto, ele diz: eu conheço o seu trabalho, eu conheço a sua perseverança. Então Jesus diz para eles: eu conheço que vocês dão duro, e eu sei que vocês não esmorecem, eu sei que vocês não olham para trás, vocês não se cansam, vocês não pensam em desistir. O que Jesus diria para a CMD se ele escrevesse uma carta para nós essa manhã? Isso diz aquele que olha de perto, aquele que vos conhece. Será que Jesus ele tem visto o nosso trabalho de perto? Será que ele pode testemunhar a nossa perseverança? Sabe, o profeta Ageu, no capítulo 1, a partir do verso 4, ele vai dizer: assim diz o Senhor, será que é tempo de vocês morarem em casas de luxo, enquanto a casa do Senhor está em ruínas? Sabe, cara,
Vocês comem e bebem, mas vocês não se saciam. Vocês se vestem, mas vocês não se aquecem. Vocês trabalham e vocês recebem salário. Mas é como se vocês colocassem o seu dinheiro em um saco furado. Então Jesus, ele vai dizer em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus, buscai a sua justiça, e tudo o que te for necessário vai ser acrescentado. O texto vai dizer: todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Mas se você olhar o que Jesus diz um pouco antes, ele vai fazer a comparação entre a planta do campo, entre a flor do campo. Ele vai dizer: tudo que vocês precisam é de alimento e roupas. E se vocês buscarem primeiro o reino de Deus, todas essas coisas serão acrescentadas. Eu prometo que o meu Pai não vai deixar que nenhum de vocês passe necessidade. Só que será que é tempo de nós construirmos o nosso império enquanto a casa de Deus se encontra abandonada? Sabe, eu acredito piamente que essa palavra ela é pontual para a CMD nos dias de hoje. Pelo cenário que nós estamos vivendo e pela faixa etária da nossa casa. É normal na fase das nossas vidas muitos estarem preocupados em qual faculdade cursar. Muitos estarem preocupados em conseguir o primeiro emprego, outros em conseguir um emprego melhor. Outros estão preocupados organizando um casamento e outros já planejando seus filhos. Só que em Lucas, no capítulo 14, Jesus ele vai contar uma parábola. Ele vai dizer: certo homem, ele providenciou uma ceia. Certo homem organizou um banquete. Ele saiu pela cidade convidando pessoas para esse banquete. Só que cada uma delas deu uma desculpa diferente para o Senhor para não comparecer. E aí eu te pergunto nessa manhã: quando Jesus te chamar para a ceia, será que você vai usar o que você está fazendo hoje da sua vida como uma desculpa para não estar com Ele? Será que você vai usar os seus afazeres, as suas responsabilidades, os seus planos? Quando o Senhor Jesus te chamar, será que você vai dizer: Senhor, espera só um pouco, eu preciso cuidar do campo e eu já volto. Senhor, espera só um pouco, eu preciso entrar numa faculdade. Senhor, espera só um pouco, espera só arrumar um emprego que me pague melhor. E aí eu vou estar estabilizado, e aí eu vou dar valor na sua casa. Vamos lá, será que tem alguém aqui? Continuando no versículo 4 de Apocalipse 2. Jesus ele vai dizer para eles: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então nós vimos que Jesus ele estava aprovando todo o trabalho da igreja de Éfeso. Ele estava dizendo: cara, vocês são joia demais, vocês trabalham duro, vocês tocaram a sua cidade, vocês fizeram com que toda a sua região conhecesse o meu nome, e vocês não pararam por aí, vocês perseveram, e isso é muito bom. Mas eu tenho uma coisa contra ti: que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Então nós aprendemos com isso que é possível que eu trabalhe para Deus partindo do meu amor por Ele, e é possível que eu trabalhe para Deus só porque eu aprendi como fazer. E aí eu pergunto de novo:
por que nós fazemos o que fazemos. Paulo já tinha escrito isso para eles 35 anos antes, e Jesus precisa voltar a dizer: por que fazemos o que fazemos? Será que nós aprendemos um mecanismo? Será que nós aprendemos uma fórmula de como fazer igreja? Tenho, porém, contra ti. Só que meditando nessa palavra e buscando em Jesus o que Ele queria falar com a gente nessa manhã, Ele me fez pensar: será que a palavra para CMD seria a mesma que Ele lançou sobre Éfeso? Porque Jesus disse para Éfeso: eu aprovo o seu trabalho, eu aprovo a sua perseverança. Cara, vocês não dão moral para os falsos apóstolos, vocês não bancam os homens maus, e eu adoro isso em vocês. Mas vocês abandonaram o primeiro amor, vocês esqueceram por que vocês fazem o que fazem. Mas e se Jesus escrevesse algo para a gente essa manhã? Eu acredito que ia ser um pouco diferente, sabe? Eu vejo Jesus dizendo: estas coisas diz aquele que possui as 7 estrelas e que anda no meio das igrejas, ao anjo da igreja da CMD: vocês estão preocupados demais com seus afazeres, vocês estão preocupados demais com as suas tarefas diárias, vocês estão preocupados demais com os seus planos para o futuro, e por causa disso, a sua cidade, as pessoas à sua volta perecem sem o Evangelho. Isso porque vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês abandonaram o porquê fazer o que fazem. E o que é abandonar o primeiro amor, cara? Abandonar o primeiro amor não é esquecer dele. Abandonar o primeiro amor não é perder ele em algum lugar. Abandonar o primeiro amor não é nem deixar com que o diabo roube o primeiro amor de você. Mas abandonar é deixar de lado, virar as costas e seguir o seu caminho sem olhar para trás. Será que nós temos virado as costas para o nosso primeiro amor? Será que nós temos deixado de lado o nosso propósito? Então, o que é primeiro amor, Gabs? Primeiro amor é uma emoção, primeiro amor é um estado de espírito. Primeiro amor é como eu estava quando eu era novo na fé. De forma alguma, cara. E por que eu digo que não? Porque alguém novo na fé discipula. Alguém novo na fé edifica uma igreja. Alguém novo na fé toca uma cidade. Então, o que é o primeiro amor? 1 João 4,10 vai falar: não que nós o tenhamos amado primeiro, mas que Deus nos amou e entregou o seu Filho pela propiciação para pagar pelos nossos pecados. E o verso 19 vai dizer: nós não amamos primeiro, mas foi Jesus quem nos amou primeiro. Então, o que é o nosso primeiro amor? Ou, melhorando a pergunta, quem é o nosso primeiro amor? O primeiro amor é uma pessoa, cara. Não é um estado de espírito, não é uma emoção. O primeiro amor é o próprio Jesus. Então, no versículo 5, Jesus vai dizer: lembra-te de onde caíste.
arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Mas espera aí, as obras da igreja de Éfeso não estavam sendo aprovadas por Jesus? Por que eles precisavam voltar à prática das primeiras obras? Porque eles precisavam voltar para o lugar onde eles só faziam o que faziam porque eles amavam Jesus. Onde todo o trabalho missionário, todo o trabalho edificando a igreja partia de um ponto: eu amo Jesus. Então Jesus ele vai dizer: arrepende-te, lembra de onde você caiu. Eu sei onde eu tenho caído. Você sabe onde você tem caído. Você sabe pelo que você tem deixado o amor de Jesus de lado. Você sabe o que tem sido mais importante para você do que o amor de Jesus? O que tem tirado a atenção dos seus olhos? O que tem tirado a sua fascinação? O que tem tirado a sua fome? Do que você tem comido, que quando você entra no seu quarto você não tem fome para chorar aos pés de Jesus? Sabe, cara, Jesus, ele não quer estar no meio da sua lista. Ele não deve nem ser o primeiro tópico da sua lista. Jesus, ele tem que ser a sua lista inteira. Ele tem que ser a sua lista inteira. Quer comais, quer bebais, ou fazer qualquer outra coisa, façam para a glória de Jesus. Ele é a razão de tudo que nós fazemos. Ele é o porquê. Cara, não adianta nada você colocar uma roupa nova e sair cedo da sua casa no domingo para vir aqui, se o seu motivo não é Jesus. Não adianta você querer agradar o pastor, não adianta você querer fazer números. Cara, não me importa quantas pessoas vão ter na CMD até o fim do ano. Me importa que cada um aqui dentro ame Jesus mais do que tudo na sua vida. Arrependa-te, lembra de onde caíste. Vamos lá, será que você pode fechar os seus olhos um pouco? Será que você pode começar a se lembrar de quantas vezes você deixou Jesus de lado? Comece a pedir para o Espírito Santo: Senhor Espírito Santo, me lembre quais são os motivos que me fazem esquecer do amor de Jesus. Senhor Espírito Santo, me ajude a abandonar os outros amores. Me ajude a abandonar os outros amores, Senhor. Senhor Espírito Santo, mova aqui nessa manhã. Mova aqui essa manhã. Deita o teu Espírito sobre os ossos secos, Jesus. Desde os tempos de João Batista, o reino de Deus tem sido tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Jesus, nós queremos nos esforçar agora para retornar ao primeiro amor. O Evangelho ele sempre parte de um lugar de arrependimento, meu amigo. Mas eu não consigo confessar para Jesus o que se passa no seu coração. Eu não consigo confessar para Jesus quais são os ídolos da sua alma.
Será que você pode começar a declarar agora? Será que você pode começar a se desapegar dos seus ídolos? Será que você pode começar a abandonar, a deixar para trás os amores que têm tomado o lugar de Jesus na sua vida? Vamos lá, meu amigo. Não deixe que a sua alma te envergonhe nessa manhã. Existe um espírito de quebrantamento aqui. Existe um espírito de arrependimento aqui nessa casa. Não se prenda ao que os outros vão pensar de você, cara. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus ídolos. Eu me arrependo, Senhor Jesus. Eu me arrependo de não te amar mais do que tudo. Eu não quero que o Senhor seja o primeiro, Jesus. Eu quero que o Senhor seja tudo. Eu quero que o Senhor seja tudo. Seja tudo, Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Mais que uma canção, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pode perdoar pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Estou voltando e a essência és tu. A essência és